Já imaginou você, Joãozinho do Free Fire, que usa ChatGPT pra passar nas provas, sendo jogado em um mundo onde o mais burro vira janta? Não, mas sério, você realmente acha que você sobreviveria num lugar desse? Pois é, nosso trio Emma, Norman e o Sasuke da Shopee vivem num lugar exatamente assim. Não, mas falando sério agora. Nesse mundo, quem não estuda vira janta, mas quem estuda, vira janta também. Não, mas sem zoeira agora, falando sério, juro. A essa altura você já deve ter notado que eu tô falando de The Promised Neverland, ou pros mais íntimos, Scooby-Doo das Chiquititas. Tá, beleza, ninguém chama esse anime assim. Meu nome é Eri, mas pode me chamar de Eris. E nesse vídeo eu vou falar da primeira e única temporada desse anime. Então bora pro vídeo. Esse aqui é o orfanato Gracefield, um lugar bonito e super pacífico de se viver. Essas são as crianças que moram nele. Dentre elas nós temos as máquinas, as lendas, Emma, Ray e Norman. E eu já gostaria de ressaltar que esse não é um orfanato normal. Seja pelas tatuagens nos pescoços das crianças, ou talvez por, sei lá, esse orfanato ficar no meio do nada. Sério, cara, olha isso, não tem nada, só mato. E pra piorar, nesse orfanato a gente só tem uma única adulta no comando, a Mama. Ela cuida de tudo sozinha. Sinceramente, deve ser um porre ter que fazer o trabalho de umas 10 pessoas sozinha. Essa mulher não tá pura, não. Própolis é o segredo. E esse orfanato só tem duas regras. Assim, são regras bem simples, não tem como errar. Você só não pode, em hipótese nenhuma, passar do portão. E a segunda regra é que você não pode pular a cerca que tem em volta do orfanato. São regras bem estranhas, mas são simples. Não tem como quebrar, cara. É fácil de cumprir, né? E a gente passa o primeiro episódio inteiro vendo o dia a dia dessas crianças. Pela manhã, elas se juntam na cozinha e almoçam todos juntos. Depois as crianças vão pra uma sala e fazem um tipo de Enem, que dura só 10 segundos. Elas têm só 10 segundos pra responder todas as questões desse Enem. Depois eles passam um dia brincando fora da casa. E é aqui que a gente começa a entender um pouco melhor como funciona cada um dos nossos protagonistas. A Emma é aquela pessoa com espírito de vereador, que chega no lugar e já sai cumprimentando todo mundo que tá lá. Ela é a mais atlética dos três e a melhor no pega-pega. Em contrapartida, a gente tem o Ray, um emo antissocial muito malandro, com certeza o mais frio do grupo. Já o Norman é o meio termo entre eles dois. Ele é super inteligente, sociável e com um físico terrível. Depois de brincarem, as crianças se reúnem e iniciam uma conversa sobre o que vão fazer quando forem adotadas. Afinal de contas, elas moram no orfanato, né? E eles começam a dizer, a Emma, ela diz que quer subir numa girafa. O Norman, ele diz que quer explorar o mundo. E quando perguntam pro Ray o que ele vai fazer, ele mete um sobreviver. Não tem como, esse cara é muito Ed. Essa conversa toda só aconteceu porque hoje era o dia que uma das crianças ia ser adotada. A criança, no caso, que era a Connie. Essa menina que tá sempre segurando esse coelhinho. Nessa conversa, um deles até comentam que é muito estranho nenhuma criança que foi adotada não ter mandado nenhuma carta sequer pra ele. Afinal de contas, todo mundo ali é uma grande família, não é mesmo? Mas a Connie promete pra eles que depois que for adotada, vai sim mandar cartas pra todo mundo, tá? Mais tarde, nesse mesmo dia, a Connie se despede de todo mundo do orfanato e vai embora com a Mama. Só que a Emma acaba descobrindo que a Connie esqueceu o coelhinho dela no orfanato. Então chega o Ray e diz que ainda dá tempo de chegar até o portão e entregar o coelhinho pra ela. Então pra Emma não levar bronca sozinha, afinal de contas ela vai estar quebrando uma regra, que é chegar no portão, ela leva um Norman, que aí pelo menos eles levam a bronca juntos, né? E chegando lá não tinha ninguém no portão, cara. Só tinha um caminhão bem suspeito e nada mais. E como não tem ninguém, eles vão embora, mas antes deles saírem, a Emma deixa o coelhinho ali na parte de trás do caminhão. Só que ela acaba vendo algo que vai mudar a vida dela pra sempre. Ela entra em choque com o que ela viu e o Norman vai correndo ver o que aconteceu. E quando ele resolve olhar pro caminhão, mostra pra gente o que a Emma viu. É, rapaziada, a Connie acabou indo de link na bio. E antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, a porta que tava do lado deles abre e no impulso eles se escondem embaixo do caminhão. Então saem dois homens bem grandes da porta falando sobre como a carne dessa garota era boa e que as remessas dessa fazenda sempre traziam carne de qualidade. E esse papo deles é no mínimo bizarro, né, rapaziada? E assim que a Emma e o Norman olham pra cima, eles veem que na verdade esses dois caras são dois bichos bizonhos. E na mesma hora eles surtam. Porque não é à toa, né, cara? Olha a situação de merda que eles se meteram. E eu lembro de quando eu tava assistindo, eu tive a mesma reação, cara. Eu fui assistindo uma madrugada qualquer, sem levar spoiler, sem saber de nada, sem ler a sinopse, sem nada. Eu esperava de tudo. Eu achei que era um anime sobre orfanato, cara. Era um anime de orfanato das crianças, slice of life, ali, vendo a vidinha dela. Assim, eu esperava qualquer coisa, menos isso. Os bichão começam a falar com a Mama sobre quando vai ser a próxima remessa. Até que um deles sente um cheiro estranho vindo debaixo do caminhão e resolve olhar o que é. Mas quando ele olha, a Emma e o Norman já tinham saído
vazado dali, né, cara? Tá maluco? A Emma e o Norman ficam em choque, porque eles acabaram de descobrir que aquilo não é um orfanato, meus amigos, e sim uma fazenda. E eles são os gados. Eles só estão sendo preparados pra serem devorados por esses monstros de um olho só. E olha, eu vou te falar que isso explica muita coisa, cara. Como o uniforme branco das crianças pra evidenciar qualquer sujeira, afinal ninguém quer um produto sujo. As marcas nos pescoços pra identificar o produto. As outras crianças nunca terem dado sinal de vida depois de serem adotadas. E mesmo depois de ter visto tudo isso, a ficha da Emma ainda não caiu. Então ela acaba perguntando pro Norman se todas as crianças que foram adotadas realmente morreram. E ele responde que sim. E cara, o grito que a Emma dá nessa cena é cinema, cara. Sem condições. Só ouve isso, cara. あれはコニーだった。 E antes de continuar a análise, eu gostaria de ressaltar como esse é um dos melhores primeiros episódios que eu já vi em um anime. Toda essa atmosfera que o anime cria antes da grande revelação sobre a fazenda, tudo muito bem pensado, cara. Sinceramente, foram poucas as obras que eu vi que conseguiram me prender logo no primeiro episódio. Não é querendo ser repetitivo, mas esse anime é cinema, cara. Dito isso, bora pro segundo episódio. Agora que sabem da verdade, a Emma e o Norman começam a discutir possíveis motivos do porquê esses monstros comem humanos. Mas, obviamente, infelizmente, eles não chegam em nenhuma resposta satisfatória. Até que o Norman se lembra que só as crianças de 6 e 12 anos são adotadas. Quando eles investigam mais a fundo, eles descobrem que as crianças com as notas mais baixas são enviadas mais cedo. Então eles começam a pensar em um motivo deles fazerem essa seleção por nota. Eles rapidamente chegam na conclusão que eles fazem isso considerando o tamanho do cérebro. Quanto maior for o cérebro, melhor é pra esses monstros. Em outras palavras, esses bichos estranhos se alimentam de cérebro. Com isso em mente, eles pensam que vão fazer a partir dali, que no caso é fugir daquela fazenda, né? Sem condições de ficar nesse lugar. Tá maluco, cara? Não tem como ficar num lugar desse. Então assim que eles têm a oportunidade, eles quebram a segunda regra do orfanato e ultrapassam a cerca, só pra encontrarem seu primeiro obstáculo, uma muralha gigante e lisa que cerca todo o orfanato. Muralha essa que separa eles do lado de fora. A Emma tem a ideia deles usarem uma corda pra chegar até o topo. E dessa forma a gente encerra rapidamente a primeira reunião sobre a fuga do orfanato. E acredite, ainda vão ter muitas outras. Depois deles se reunirem em frente à casa, a Mama nota que tem uma criança faltando. Então ela abre uma espécie de relógio de bolso e vai direto onde a criança tá. Sim, rapaziada, aqui a gente encontra nosso segundo maior obstáculo. A Mama possui um dispositivo que rastreia a posição exata de cada uma das crianças do orfanato. Por sinal, eu esqueci de comentar, mas a Emma esqueceu o coelhinho da Connie debaixo do caminhão. Então a Mama sabe que alguém presenciou a adoção naquela noite. Ela só não sabe qual das crianças que foi, mas ela sabe que alguma dessas crianças viu. Esse foi o jeitinho dela de dizer, vocês não vão escapar não. No dia seguinte, a Emma e o Norman guardam uma corda em uma árvore que fica perto da muralha. Até que chega o Ray falando que eles andam muito estranhos e pergunta que diabos eles estão fazendo ali. Então a Emma e o Norman decidem que vão dizer a verdade pro Ray. Que depois de ouvir tudo, ele simplesmente acreditou, sem nem duvidar, nem questionar, nem nada do tipo. Assim, aquele famoso se vocês dizem, tá dizido, cara, eu acredito. Mas agora com o Ray no grupo, a gente tem a nossa primeira divergência no plano, rapaziada. Por um lado, a gente tem o Ray, que só quer fugir com a Emma e o Norman, já que eles não sabem o que esperam eles do outro lado das muralhas. E do outro lado, nós temos Norman e Emma, que querem fugir com todas as crianças sem deixar nenhuma pra trás, mesmo sem saber se existe uma forma de sobreviver fora das muralhas. No fim, depois da Emma insistir muito, ele aceita fugir com todo mundo, mesmo achando isso uma baita burrice. Depois disso, eles também contam a verdade pro Dom e pra Guilda. E na manhã seguinte, a Mama já anuncia que a partir daquele dia, a gente ia ter outra adulta pra auxiliar no orfanato, a irmã Crone. E assim que os três batem o olho nela, eles já percebem imediatamente que a Mama sabe sobre eles e pediu reforço para garantir que eles não vão fugir. E cá entre nós, a Mama não teria feito isso se ela não soubesse que as crianças estavam planejando uma fuga. E como ela sabe disso? Simples, cara, tem um traidor entre eles. Então o Norman já bola um plano extraordinário para descobrir quem é o traidor. Os principais suspeitos são o Dom e a Guilda, já que eles foram os últimos a saberem sobre esse plano de fuga. Então o Norman conta pro Ray o plano, que é o seguinte: ele colocou cordas em vários lugares do orfanato e contou pro Dom que a corda da fuga estava debaixo da cama. Pra Guilda, ele disse que a corda estava em cima do armário. Então se nos próximos dias uma dessas duas cordas sumirem, eles vão descobrir qual dos dois é o traidor. E quando chega o dia de olhar as cordas, rapaziada, a corda que tava debaixo da cama sumiu, que no caso era a corda que ele tinha contado pro Dom onde tava. Ou seja, o traidor é o Ray. Sim, rapaziada, o Norman fez uma armadilha, não pra duas, mas sim pra 3 pessoas. Ele mentiu na cara dura sobre a localização das cordas. Na realidade, ele falou de outros lugares pro Dom e pra Guilda. Então se a corda debaixo da cama ou a corda em cima do armário sumissem, significaria que o traidor é o Ray. Depois de ser acusado, o Ray começa a rir e revela que sim,
De fato, ele era o traidor. Ele diz que ele conta tudo que eles fazem pra Mama, e em troca ele consegue receber alguns presentes e informações privilegiadas sobre a fazenda. Então o Norman propõe ele virar um agente duplo, enganar a Mama com informações falsas sobre eles e compartilhar tudo que ele sabe sobre a fazenda. E ele aceita, mas em troca ele quer que o Norman prometa que no dia da fuga eles vão enganar a Emma e vão abandonar as outras crianças, assim fugindo só eles três. E o Norman, muito receoso e sem saída, promete que vai fazer isso. E com esse acordo entre eles dois já feito, eles se juntam a Emma e o Ray começa a dizer o que ele sabe sobre orfanato. A primeira informação que ele revela pra gente é que não tem como fugir pelo portão, porque o portão leva direto pra base dos monstros. Então o único jeito de fugir é pulando a muralha, não tem como. Vai ter que ser a muralha, vai ter que usar corda, não tem outra escapatória. Ele também revela que os rastreadores que a Mama usa pra localizar eles ficam conectados num dispositivo que tem na orelha deles. Então antes de qualquer coisa, antes de qualquer fuga, eles têm que dar um jeito de quebrar esse rastreador. Mas pra sorte deles, só faltam algumas peças pro Ray terminar de construir um dispositivo que pode quebrar esses dispositivos de rastreamento. E lembram da irmã Crone, a adulta que a Mama chamou pra ajudar ela? O sonho dela é se tornar uma Mama e ter o próprio orfanato dela, mas por enquanto ela tem que seguir as ordens da Isabela, que é o nome real da Mama. Não sei se ficou muito claro, mas a Mama é só o nome de um cargo. Então a Crone decide ajudar as crianças a fugir, que caso elas fujam, a Isabela vai ser penalizada e a Crone vai ser a nova Mama do orfanato Gracefield. Tá, beleza, maneirinho, mas e o Kiko? E o que tem a ver com isso, cara? E calma, cara, eu tô dizendo tudo isso porque ela entrega essa caneta pra Emma, que não vai ser importante agora, mas futuramente essa caneta vai decidir o futuro deles, rapaziada. É uma caneta muito foda mesmo. Top 10 canetas dos animes, assim, definitivamente uma bela caneta. A Isabela logo percebe a traição da irmã Crone e reporta ela pros superiores, que cuidam dela bem rapidinho. Vocês podem ficar tranquilos quanto às crianças, porque hoje é um dia muito importante que vai definir o futuro de todo o plano da fuga, galera. Pois hoje, Emma e Norma vão subir em cima da muralha e traçar a rota de fuga. E pra garantir que a Mama não vai atrapalhar, o Ray vai ficar enrolando ela e vai dar um sinal pro Dom e a Guilda avisar pra Emma e o Norman quando a Isabela estiver por perto. E dito e feito, rapaziada, o Ray começa a trocar ideia com a Isabela, passando as fake news mais quentes do momento, mas a Isabela de repente corta todo o barato do nosso emo malandrinho e diz: seguinte, meu bom, eu mandei a irmã Crone de F, já tô sabendo de tudo, então tu entra nessa sala aqui e fica caladinho, valeu? Então ela prende o Ray na sala e vai em direção a Emma e do Norman, o que ferra com todo o plano, né, rapaziada? Porque sem o aviso do Ray, o Dom e a Guilda não vão conseguir avisar eles dois a tempo sobre a Mama. Quando finalmente o Norman e a Emma estão pra subir na muralha e ver o que tem do outro lado, a Mama chega. Ela revela que já sabe de tudo e não adianta fazer nada. Eles dois não dão ouvidos, então a Emma segura a Mama enquanto o Norman sobe nas muralhas. Até que um som para tudo. Moleque, vai achando que a Mama é brincadeira. Ela casualmente quebrou a perna da Emma. E pra finalizar com chave de merda, ela disse que a próxima remessa já foi agendada pra amanhã. E o Norman vai ser o próximo adotado. Sim, isso mesmo, rapaziada. O Norman vai ser adotado. E no dia seguinte, eles já se reúnem na enfermaria, que é onde a Emma tá. Afinal de contas, ela quebrou a perna, né? E lá mesmo, eles bolam um plano pro Norman fugir antes dele. E já que as outras crianças ainda não estavam preparadas pra fuga, o Norman, por enquanto, teria que fugir sozinho só pra evitar a própria morte. E o Ray, que finalmente tinha finalizado aquele trequinho de desligar o rastreador, entrega ele pro Norman. E então o Norman, que tem um físico terrível, vocês lembram, né? O Norman tem um físico terrível, pega a corda e faz esse movimento completamente fácil e normal pra uma criança de 11 anos, né, rapaziada? Que criança de 11 anos que não faz isso? Norman Coerências. Depois disso, ele volta, sim. Ele subiu na muralha e não fugiu, na verdade ele voltou. Então a Emma e o Ray, com muita raiva e confusos, perguntam por que ele fez essa cagada. E ele responde que ele viu o que tinha do outro lado da muralha, que não é nada mais, nada menos, nada mais que um fucking abismo, rapaziada. Um penhascão gigante separando a muralha do outro lado de fora. Então ele passa todo o mapa que ele fez enquanto estava em cima da muralha e diz que vai se deixar ser adotado. E ele vai se deixar ser adotado, rapaziada, porque mesmo se ele conseguisse fugir, isso só ia dificultar ainda mais no dia da fuga real das crianças, porque a segurança ia aumentar, né? Afinal de contas, uma criança fugiu, e aí ele ia pôr em risco a vida de todas as crianças do orfanato. Rola uma cena bem emocionante, os três se abraçam, e já corta pro Norman se despedindo de todo mundo. O Ray ficou com um ódio do Norman por ele não ter fugido, então ele nem sequer deu um adeus pra ele. E cara, esse episódio é muito triste, papo reto. A Emma ainda tenta impedir dele ir, mas a Isabela ameaça ela, e o Norman, ele meio que já aceitou o destino dele. E assim como a Connie no primeiro episódio, ele sai pela porta da frente pra nunca mais voltar. E agora, sem o Norman, a Emma e o Ray estão numa bad total, rapaziada. Estão com o psicológico completamente abalado. Com isso, os dias vão passando até que chega a véspera do aniversário de 12 anos do Ray. E também o dia onde ele vai ser adotado. A Emma encontra ele na cozinha, jogando gasolina pra todo lado. Então eles têm uma breve conversa onde é revelado pra gente que esse era o dia da fuga. E o plano do Ray era queimar a casa com ele dentro pra servir de distração pra Mama. Afinal de contas, ela não ia arriscar perder um produto tão valioso quanto o Ray. Ele ainda tenta cometer o ato de não vida, mas a Emma impede ele
e diz que tem uma ideia melhor. Então já corta pra casa pegando fogo e a Mama vai correndo pra cozinha. A Emma, que já tava lá, diz que o Ray tá no meio do fogo. Então a Isabela abre o rastreador pra verificar e de fato ele tava lá. Então ela vai correndo com o extintor, mas quando chega lá só tem uns restos de roupas e algo estranho ali no meio. Assim que ela olha pra trás, a Emma já saiu vazado, fiote. E acreditem ou não, mas a fuga já começou. Nesse meio tempo que ela parecia abalada pela morte do Norman, na verdade ela tava treinando em segredo todas as crianças de 5 anos pra cima pro dia da fuga, pra que a Mama não notasse que ela ainda tinha intenções de fuga. E como a atenção da Isabela tava toda pra cima da Emma e pro Ray, ela nem suspeitou que as outras crianças já estavam treinando, já estavam tramando também a fuga. E aí que você acha estranho, né? Porque eu falei que ela tava treinando as crianças de 5 anos pra cima pro dia da fuga. Ou seja, as crianças de 5 anos pra baixo vão ficar pra trás. Mas ela deixa eles com a promessa de que voltaria pra salvar o resto em menos de 2 anos, antes que qualquer um possa sequer ser adotado. Ou seja, a Emma já pensou em tudo. E voltando pra Mama, ela já tá em choque, fiote. Ela segue o rastreador pra ver onde a Emma tá e ela só vê um balde. E ela se aproxima desse balde, né, cara? E quando ela olha dentro do balde, tá a fucking orelha da Emma. Sim, a Emma cortou a própria orelha só pra enganar a Isabela. Enquanto ela ainda tá processando tudo isso, as crianças já subiram a muralha e já estão descendo de tirolesa pelo penhasco. E elas vão descendo uma por uma, mas quando chega a vez da Emma passar, a Mama chega bem na hora. Então o anime mostra pra gente um flashback da história de vida da Isabela. Mostra que ela era uma criança igual a Emma, que tentou fugir, mas não conseguiu devido ao penhasco. Então ela desiste de fugir e aceita o convite que a Mama da época fez pra ela de se tornar uma Mama também. Enfim, rapaziada, esse flashback todo serve pra mostrar pra gente que a Isabela não era tão má assim, só não teve opção. O que é uma grande mentira, né, cara? Nenhum flashback vai me convencer que essa mulher não é uma víbora psicopata. E bem, depois desse flashback todo, a Emma dá o último adeus pra Mama e vaza. E assim a fuga das crianças estava completa. Elas finalmente podem ser livres e vão conhecer o mundo de fora do orfanato. E é aqui que acaba o anime. E olha, cara, eu vou ser bem honesto com vocês. Existe sim uma segunda temporada, mas eu nunca recomendaria ela pra vocês. Ela muda toda a história do mangá e fica um completo desastre a ponto do próprio diretor do anime pedir pra não pôr o nome dele nos créditos, porque o cara não queria ter o nome dele associado ao completo fracasso que foi essa segunda temporada. Então se você tá curioso, lê o mangá a partir do capítulo 38, meu mano. Porém, se você não tem paciência de ler mangá, relaxa, que o pai aqui vai fazer análise do mangá, tá? Pra ser sincero, esse vídeo só existe porque eu quero fazer uma série só falando desse mangá aqui no canal. Mas pra isso eu resolvi fazer esse recap da primeira temporada pra quem não assistiu ou não se lembra do anime. Então relaxem que esse canal ainda é e vai continuar sendo um canal de reviews de mangá. Mas me diz aí, o que você achou desse formato de vídeo onde eu analiso animes? Eu real tô curioso pra saber. Se você puder dizer nos comentários, eu agradeço de coração. Meus queridos, foi essa a análise de hoje. Espero que tenham gostado e valeu, meus manos!